Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Estudaremos deck, que nada mais é que uma fila, porém você pode acessar os dados do início ou no final dela. Então vamos incluir o cabeçalho deck, sem ele não funciona. E o teste com int, que é sempre muito mais fácil. Deck, o tipo que você quer usar, no caso int, e deck. Ele é um template, então você tem que definir o tipo para ele, né? Como em qualquer container C++ que é um template, coloquei um int para facilitar o entendimento. E vamos colocar aqui deck, push, back, 3, ponto, deck, ponto, pushback, 4. Com o comando pushback, você vai incluindo no final da fila do deck. E deck, ponto, push, front, e deck, push, front, 2. Com o comando push front, você vai incluindo no início da fila. Muito simples. Vamos imprimir alguns comandos que ele tem aqui. Então nós temos a quantidade que está no deck que eu acabei de incluir. É o deck size. Você vai ver que, como eu já falei em outros vídeos, os containers têm comandos muito parecidos para facilitar o entendimento. Temos o std cout empty. Ele retorna o verdadeiro ou falso se está vazio ou não. Então deck empty. No nosso caso ele vai voltar a 0, 1. Eu estou imprimindo numérico aqui. E temos o std cout max size, que é a quantidade máxima que o deck está aguentando no momento aqui. Então deck max size std. Se executarmos, você verá que ele disse que a quantidade é 4, que é o deck size. Eu coloquei 4 itens aqui, não importa se foram na frente ou atrás. Ele voltou empty igual a false, que não está empty. Ele retornaria verdadeiro ou falso se você fizesse um if normalmente. E a quantidade máxima que cabe aqui de ints, que se você conseguir ler, eu agradeço. Eu não consigo ler a quantidade aqui. Aqui então cabe bastante coisa. Agora que nós fizemos a inclusão dos dados aqui, deixa eu apagar esses caras, que você já entendeu como é que funciona. Vamos fazer um for para imprimi-los. For int igual a 0, enquanto o i for menor que deck size, lembra que é o cara que contém o tamanho. E std cout deck at i pula a linha. Se executarmos, olha lá, 2, 1, 3, 4. Ao executar, você percebeu que o front não mostrou o que você esperava ver. Primeiro, ele incluiu o número 1 aqui no front. Tá vendo aqui, ó? E depois ele colocou o número 2 na frente do 1. Isso tem que prestar atenção. O primeiro front foi o 1, depois o segundo front foi o 2. Só que o 2 ficou na frente do 1, por isso a impressão aqui. Outra coisa, você também pode utilizar o colchete. Mas se você utilizá-lo, lembre que o que poderá acontecer é o acesso ao índice incorreto e o try-catch não consegue identificar. Logo, evite usá-lo. Como eu já disse várias vezes, você está programando em containers do C++, não em C. Caso não tenha caído a ficha, o colchete é isso aqui, ó. Você já deve ter visto nos outros exemplos. Porém, se você colocar um try-catch aqui, ele não vai pegar se esse índice for maior do que a quantidade que tem. Se você botar um try-catch, ou até o at mesmo, se você voltar ele aqui, ó. Vamos colocar 10 aqui e vamos colocar enquanto for menor que 20. Vamos executar. E você vai ver ó, que o try-catch já saiu dizendo ó, fora de faixa. Então, utilize o at. Se você colocar o colchete, ele pode ter um comportamento estranho. Pode até mostrar alguma coisa que ele considere válida, mas na verdade não será. Então, executando aqui, ó, ele mostrou um monte de 0. Mas isso daqui está fora do limite, então está errado. Então vamos tirar o for, você já entendeu. Vamos colocar aqui um stdout front deck front stdout stdl, né? stdout back deck back. Se executarmos, 2 e 4. Você verá que o tá no front aqui é o 2, porque ele foi o último a ser inserido no front, o número 2. E no back, o último número inserido foi o 4. Então ele mostrou front 2, back 4. Muito simples também.
Você também pode usar os iterators. Vamos apagar aqui. Como que nós utilizamos eles? Se você já viu outros containers do canal, você sabe que isso não é muito difícil. É só uma digitação um pouco mais tensa. Então o deck de int, que é o mesmo tipo que foi criado lá em cima. Subindo aqui, ó. É o mesmo tipo que foi criado lá em cima. 2 pontos, const iterator. Para você não ter problema de alterar nenhum conteúdo, você usa o const. Aí você dá for int it é igual a deck begin, que ele vai posicionar no início do container, enquanto esse iterador for diferente do fim, que é esse comando end, que é o fim do container, e soma 1 no iterator como se ele fosse um int, e na verdade ele é. E para imprimi-lo, você, como ele está voltando um ponteiro, você tem que dar asterisco IT para mostrar o conteúdo e não o ponteiro. E se executarmos, magicamente mostrou o conteúdo do deck. Podemos aqui, antes de mandar imprimir, podemos dar um deck clear, que ele vai limpar o container. Se executarmos, não vai aparecer nada. Não apareceu nada porque o container está vazio. Nós podemos também apagar o primeiro elemento. Como que seria isso? Deck.popFront. Se executarmos, o 2 deve sumir. O 2 sumiu. E para apagar o do último, é popback. Pode ver que os comandos são muito simples e a maioria dos containers tem mais ou menos os mesmos comandos. Se executarmos, ele vai apagar o 4, como já apagou aqui. Tirando aqui o back, nós temos também o comando de insert, mas ele é um pouco chato porque você precisa do iterator para utilizá-lo. Então vamos colocar aqui, o iterator ele já vai começar inicializado com o início, então é itDeck begin, ele vai estar posicionado no início. E nós vamos dar deck, insert, o iterator e o valor. Ele vai incluir antes do iterator. Isso tem que prestar muita atenção. O iterator está posicionado no início. Ele vai incluir antes do início. Então ele é como se fosse um push front. Neste caso, vamos executar. O 11 apareceu no topo. É como se ele fosse um push front. Mas na verdade ele está se baseando no iterator aqui. Se nós colocarmos, por exemplo, o mesmo comando aqui, só colocar iterator mais 2, qual que é o 2? Primeiro no front vai ser o número 2, depois o número 1, depois o número 3. Então se eu der mais 2, ele vai parar no número 3. Então o que aconteceria aqui? Se eu der no insert, ele vai inserir o 11 antes do número 3. Vamos confirmar. Tá aqui, ó. Ele pulou 2, né? Ele estava no início, aí ele pulou 1, foi para 1. Aí pulou mais 1, foi para o 3. Então ele está posicionado no 3. Quando ele deu insert, foi antes do iterator 3, da posição 3 que ele fez a inclusão. Então tem que ter em mente que o insert insere antes do iterador. Nós podemos também apagar um elemento através do iterator, erase it. Como ele está posicionado no início, provavelmente quem vai apagar? Número 2. Executando, apagou o número 2. Ele funciona da mesma forma que o insert. Você pode somar mais um no iterator. Ele apagou o número 1 agora, que era o segundo item, né? Lembrando disso. Aliás, eu já vou alterar isso aqui, ó, colocar na ordem, para ficar mais fácil de entender, tá vendo? Ele somou mais um, apagou o item 2. Um outro exemplo, eu posso apagar uma faixa de iterators. Eu posso começar com o iterator mais 1, por exemplo, e apagar do iterator mais 3. Então, de 1, 2, 3, 4, qual que ele vai apagar? 2, 3. Ah, aqui, ó. Só ficou 1 e o 4, porque ele apagou uma faixa de valores. Como todos os containers do C++, há o iterator que percorre a fila de trás para frente, ou da forma reversa. Como que seria isso? Primeiro você tem que configurar aqui que o ponteiro do iterator é reverso. Reverse iterator. Vamos tirar aqui a inicialização. O begin dele tem que ser o reverse begin. E o end dele tem que ser o reverse end. Para ele entender que tudo está sendo reverso. Se eu executar agora, ele vai mostrar de trás para... Opa! O que aconteceu? Ah, o erase está errado. Eu devia ter apagado, esqueci. Apaguei. Pronto. Se eu executar agora, ele vai de modo reverso. 4, 3, 2, 1. Também muito simples e os outros containers também contêm a mesma coisa. Você também pode alterar um conteúdo desde que saiba qual é o iterator dele. Como assim?
Eu quero alterar o conteúdo do iterator número 2. Vamos voltar aqui o iterator normal. Const aqui begin, aqui end, aqui assim. Eu quero fazer alteração no iterator lá. Então, como que eu faço alteração? Lembrando que o iterator ele é um ponteiro. Vamos inicializar aqui com begin. Então, ele está posicionado no primeiro item, certo? Como que eu altero um item qualquer? Se eu fizer isso, item mais 1 igual a 22, por exemplo, eu deveria estar alterando a segunda posição, que no caso é o número 2. Só que como ele é um ponteiro, como que você altera o conteúdo de um ponteiro? Asterístico e o nome do ponteiro. No caso, entre parênteses, eu estou colocando mais um aqui porque eu quero somar mais um no ponteiro. Se executarmos, ele deu erro. Por quê? Porque o iterator aqui está constante. Eu tenho que alterar ele. Agora ele pode ser feito alteração. Fez a alteração 22. Se você achou complicado essa forma que eu coloquei aqui, nós podemos fazer assim, ó. Soma 1 no iterador, tá aqui, e altera ele. Teve o mesmo efeito. Talvez fique mais claro para você, se você ainda não tem uma compreensão de ponteiros. Mas se você tem dificuldade com ponteiros e conteúdos, por favor, veja vídeo no canal sobre esse assunto que mostra como que você altera um ponteiro, como você cria e como você manipula. Então aqui fiz a alteração do segundo item, que eu somei um mais aqui. Você pode mudar também utilizando o at, caso você prefira. Você pode vir aqui e dar deck at 2 igual 33, por exemplo, para mudar. Se executarmos, a posição 2, a posição 3 agora, né, que é 0, 1, 2, a posição 3 virou 33. O at também, se der algum problema, se você tentar uma posição que não existe, ele também vai dar a mensagem de erro. Por isso é aconselhável usar o at, não o colchete. E eu já cansei de falar sobre não utilizar o colchete. Então, como últimos comandos, temos o resize e o shrink, na qual você pode redimensionar o tamanho do container e fazê-lo consumir menos memória ajustando o seu próprio tamanho. Como faremos isso? Antes aqui de dar o for, vamos dar um deck resize 3. Então, ao invés de 4 posições, eu só quero 3. E vamos dar um deck shrink shrink is to fit. O que ele faz? Ele vai redimensionar aqui para 3, só que o espaço de memória ainda está sendo utilizado. Se eu der um shrink to fit, ele vai otimizar o espaço de memória para que ele não seja mais utilizado e sim volte para o sistema operacional. Se executarmos, ele reduziu e apagou o último elemento, que era 4, lembra? Há outros comandos que fazem a mesma coisa dos que eu mostrei agora. Eu não achei relevante exemplificar. Como os containers do C++ eles utilizam os mesmos comandos, só que dependendo do container, um comando que é igual para um container, por exemplo, multimap, se eu utilizar o comando size, ele não vai ter o mesmo efeito no comando map. Então, às vezes eles colocam outros comandos, mas a maioria são todos iguais. Você tem o size, você tem o empty, o begin, end. Se você souber um container, 90% de chance de você souber os outros. E o comando que é diferente é particular daquele container. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.